Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabri. Eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus que nós estamos preparados para gravar mais um vídeo. Nós estamos chegando quase ao final do livro de Apocalipse. Começaremos hoje o capítulo de número 17. A partir do derramamento das taças, a partir da sétima taça, no final do capítulo 16, nós trataremos de eventos finais do livro de Apocalipse. Antes, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito no canal, que por gentileza faça a sua inscrição. Assista ao vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que possamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. Acione o sininho para receber os vídeos. Nós gravamos às segundas, quartas e sextas-feiras. Vamos então ao nosso vídeo de hoje, tá? O capítulo de número 17, ele fala sobre a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a terra. Vamos ler alguns versículos. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Até o verso de número 5. Presta bem atenção, querido. Os eventos que se seguem agora, após o capítulo 16, é a volta de Cristo, no capítulo 19, em glória e poder para julgar as nações. Mas antes disso acontecer no capítulo 19, nós temos o capítulo 17 e 18. Duas situações parentéticas, ou seja, situações que abrem-nos um parênteses para podermos ver alguns aspectos da visão de João com mais amplitude. Tratando de 2 grandes fatos. Primeiro, a falsa igreja mundial, que aqui na Bíblia, em Apocalipse, é chamada de a Babilônia, do capítulo 17, que é a falsa igreja mundial. Nós não podemos, querido, de forma nenhuma, dar nome de nenhuma igreja como Babilônia. Eu não posso falar que a igreja de fulano é a Babilônia, que a igreja de ciclano é a Babilônia. Isso seria uma forma errada de eu conduzir os fatos narrados pela visão do velho João aqui em Apocalipse. Então, nós temos primeiro os fatos narrados sobre a Babilônia espiritual, a igreja mundial, a Babilônia do capítulo 17. E a seguir, uma outra Babilônia, a Babilônia do anticristo, antes dele ocupar Jerusalém. Essa cidade é a Babilônia do capítulo 18. Então vamos lá. A essa altura do estudo de Apocalipse, o assunto de Babilônia não é novo. Em 14, verso 8 está escrito: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Este anúncio está ligado à execução dos juízos divinos mencionado no versículo 7 do capítulo em questão, do capítulo 14. No capítulo 16, verso 19, está escrito o seguinte: E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Agora João recebe a visão
minuciosa da queda dessa Babilônia. Temos no termo Babilônia, no livro Apocalipse, dois diferentes sentidos. É importante a gente analisar isso. Primeiro, a Babilônia religiosa ou a Babilônia eclesiástica, simbolizada pela mulher do capítulo de número 17. Lembra que eu falei no passado ainda nesses assuntos aqui nos vídeos sobre Apocalipse, que a Bíblia ela é constituída de símbolos, tipos, sombras, mistérios. Então a Bíblia ela é por demais simbólica, principalmente o livro de Apocalipse e outros livros como Ezequiel, alguma parte de Daniel, as cartas 1ª e 2ª Tessalonicenses que Paulo escreveu aos Tessalônicos. Essas cartas elas também são escatológicas e elas têm muita simbologia. Então, o primeiro termo aqui, a Babilônia religiosa ou a Babilônia eclesiástica, simbolizada pela mulher do capítulo 17. Esta é destruída em capítulo 17, versículo 16. A outra é a Babilônia comercial, tá? Tendo, é evidente, o seu lado político, vista na cidade do capítulo de número 18. Vamos nos ater ao capítulo de número 17, tá? Capítulo 17, a Babilônia religiosa. Presta atenção, queridos, é importante nós entendermos, para depois nós não ficarmos tecendo comentários errados e fazendo juízo sobre a religião de ninguém. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. Nós não podemos tecer um julgamento do qual nós não temos o poder para tecer. Nós podemos sim comparar fatos, colocar fatos na balança do tempo de Deus e ver o que o Senhor está fazendo. Vamos ao capítulo 17. O capítulo 17 de Apocalipse trata do movimento religioso mundial que haverá naquele tempo. Olha só. Mas existem forças religiosas que estão já começando. Tudo bem. Eu já parei para conversar, pessoas já me ligaram, já mandaram zap para mim, muitas até não gostam da minha atitude, da minha posição, mas a minha posição, ela é bíblica. A minha posição é cristocêntrica. Eu não posso fugir um pouquinho sequer da Bíblia, porque eu tenho procurado estudar alguma coisa e eu preciso aplicar o meu coração a esses estudos. E o meu coração, ele me diz que o Senhor é que detém toda a verdade. Tá? Eu não sou o dono da verdade. Vamos comparar alguma coisa para nós podermos tecer comentários a partir da Bíblia, tá? O capítulo 17, como eu falei, é um movimento mundial religioso que haverá naqueles últimos dias. Será uma falsa igreja mundial promovida e apoiada inicialmente pela besta. Pastor, mas já tem rumores de que o código de barra está aí, que não sei o que. Amados, a igreja está isenta. A igreja não passará por esses momentos. Cremos no arrebatamento e cremos numa tribulação pós-arrebatamento. Essa é a posição do pastor Heraldo, essa é a posição do Ministério de Madureira, essa é a posição dos meus bispos líderes, essa é a posição bíblica. No versículo 1, tá? No versículo de número 1, diz o seguinte: e veio um dos anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Águas, na simbologia, é povos, multidões.
Então, na Bíblia, religiões falsas são chamadas prostituição, porque são uma forma de infidelidade a Deus. Você pode ver isso lá em Naum 3, 4, verso 4, capítulo 3, verso 4, e Isaías capítulo 23, verso de número 17, que diz o seguinte: sentada sobre muitas águas, isto é, explicado no verso 15 de Apocalipse. Então, por ocasião das visões de João, o anjo mostrou a João essa falsa religião dominando o hemisfério, o mundo, em todos os hemisférios, tipo uma pandemia, acabou, convergendo tudo para o centro das atenções, que era a besta. Tá bom? Então, vamos continuar. Versículo 1. Versículo 2, nós vemos aqui escrito: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Primeiro, esse vinho aqui não tem nada a ver com o retirado da uva. Não tem nada a ver. Vinho aqui também é uma simbologia, tá? Assim como o Senhor Jesus é a água da vida, assim como o Senhor Jesus é o pão da vida, a besta trouxe o vinho da sua prostituição, ou seja, ele derramou a sua religião falsa para prostituir o povo. Houve uma época lá no passado que o povo de Deus, ele era tão idólatra. A gente vê essa passagem acontecendo alguma coisa, principalmente na simbologia de Moisés, de Oséias. O Senhor, para poder mostrar para o povo que o povo estava se prostituindo, Deus manda que Oséias pegue uma mulher de prostituições e se casa com ela, e tem filhos e coloca filhos nela, nomes dos filhos deles dois, como nomes simbólicos para a ocasião que estava acontecendo. Eu não posso parar para falar sobre isso, mas se você quiser, faça um pequeno estudo sobre o livro de Oséias e você vai ver. Mas houve uma ocasião que o povo de Deus se prostituía tanto, que em dado momento eles estavam como uma camela no cio. A camela, quando ela está no cio, ela vai pela areia escaldante do deserto. A cada passo que ela dá, ela mexe a sua traseira para poder envolver a sua vulva, e ali exala um cheiro que é levado pelo vento, e esse cheiro entra nas narinas do camelo macho para poder atrair até a camela fêmea. E o povo de Deus estava se prostituindo assim. O Senhor Deus fala como uma camela no cio. Não podia ver uma árvore, não podia ver uma pedra, não podia ver um símbolo que já se prostituía, prostrava-se e adorava aquela imagem. E o Senhor com isso se aborreceu. E essa falsa religião, ela veio justamente para fazer isso. E os reinos da terra, quando eu falo reinos, na linguagem de João só havia rei naquela época, então ele fala reino, mas quando a Bíblia fala reinos, a Bíblia se refere aos presidentes, aos primeiros ministros, aos reis, aos sacerdotes, aos líderes da terra, tá? Eles se prostituíram como no passado. No versículo de número 3, olha o que vê: e levou-me em espírito a um deserto. Lembra? O Senhor Jesus foi levado em espírito ao deserto. E levou-me em espírito a um deserto. Não se esqueça, queridos, que isso são visões de João. João estava preso em Pátimos, na ilha. O corpo de João estava ali. Só que o Senhor o levou em espírito. E no capítulo 3, esse anjo que tinha uma das taças, que derramou as taças, levou-o em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos prestar bem atenção nessa passagem. Sendo na visão uma mulher meretriz, isso indica um falso sistema
religioso. Você nota que os flagelos das pragas, das taças, das trombetas, dos selos, isso tentou trazer o povo para a presença de Deus. O castigo era sem misericórdia, mas se alguém gritasse, eu me arrependo, na hora, ele era perdoado e recebia a salvação. Mas o povo não quis saber de Deus. E aí o que aconteceu? Resolveu seguir o sistema daquela trindade maligna. Ou seja, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Satanás é a besta, é o anticristo e é o falso profeta. Eles são imitadores de Deus. Eles fazem aquilo que Deus faz, só que eles fazem ao contrário. Um sistema religioso, político falso, trata-se de uma confederação de nações sob o governo do anticristo. Neste tempo, olha, o tempo da visão, não é hoje, querido. Não vamos confundir os fatos de hoje com os fatos que estão narrados aqui no Apocalipse 17. Por quê? Aqui são visões. E tem pessoa trocando a realidade por fatos de hoje. Esquece isso. O mundo está caminhando muito bem, graças a Deus. O Senhor ainda está no controle de tudo e nada vai acontecer sem que Ele queira. Tudo que estiver acontecendo hoje pode ser o início de um sofrimento, mas hoje ainda não é tribulação, hoje ainda não tem nada a ver. Vamos separar, não vamos misturar, não vamos confundir as coisas, tá? Então, um falso sistema político trata-se de uma confederação de nações sob o governo do anticristo. Nesse tempo, a igreja falsa conduz a besta, mas depois esta se virará contra aquela e a destruirá. Como vemos no versículo 16, a besta fará isso para que possa implantar uma nova religião, sua adoração na segunda metade da tribulação. O falso profeta cuidará disso, tornando obrigatória essa adoração. Apocalipse 13, 15 e 17 fala sobre isso. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que mantenha a imagem da besta falasse. Olha só, no capítulo 13, versículos 15, 16 e 17, nós vemos a besta assumindo prodígios. Ainda hoje, Satanás, se ele quiser, ele se traveste, tá? Ele fica travestido até de anjo de luz, para enganar os escolhidos. Somente buscando a palavra, lendo, buscando, jejuando, consagrando, vivendo, nós podemos ter condição de renegar as coisas da besta, as coisas do inimigo, perdão. Então, você vê que no capítulo 3 fala sobre esse sistema religioso, o falso profeta, cuidará disso. No versículo de número 5, que foi até onde eu vi, nós lemos: e na sua testa estava escrito o nome, veja bem, tudo maiúsculo: mistério, grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja bem, a palavra mistério associada à mulher identifica com ritos religiosos, mistérios das falsas religiões, como magia, ocultismo, iniciações e etc. Tudo isso vai ser moda na época. Hoje já existe. No passado existia. Nós vemos que o rei Saul, após a morte do profeta Samuel, o rei Saul, sem condição de recorrer a Deus, porque ele já estava perdido, o que ele fez? Ele procurou uma pitonisa. Essas pessoas já eram evidentes na época, e ela fez com que ele fosse enganado, porque também usado por Satanás, e a imagem de Samuel subiu da terra. Amados, quem morre e está com Deus não vai mais para o fundo, não. A Bíblia diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Quem morre já fica em lugar especial, aguardando a chamada da igreja. Então, são enganos que Satanás impõe ao povo. E nós vemos aqui, no capítulo de número
17, no versículo de número 5. De número 5. A palavra mistério associada à mulher identificada como ritos religiosos, tá? O atual movimento religioso filosófico mundial, denominado Nova Era, está embutido nesse estudo, tá? Mas aqui trata-se também de algo místico, não literal, equivalente a sinais. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. O nome Babilônia associado à mulher indica que a religião predominante durante a grande tribulação será o espiritismo sob as mais variadas formas. Hoje já se vê indícios disso por toda parte. Jeremias 51:7 falava: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor. Então, meus queridos, eu vou parar por aqui, senão vai estender demais. No próximo vídeo eu quero terminar o verso 5 e me estender um pouco mais no capítulo 7 de Apocalipse. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo 17. Que o Senhor possa nos abençoar. Em breve uma igreja deixará esse plano, em breve haverá um arrebatamento, mas somente aquele que tiver o nome escrito no livro da vida subirá com o Senhor nos ares. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?